Graça e paz, amados irmãos. Hoje mais um domingo de louvor e adoração ao nosso soberano Deus. Domingo em que estamos reunidos em comunhão para aprender um pouco mais sobre a sua palavra. E hoje é um domingo que na vida secular se comemora o Dia dos Pais, segundo domingo do mês de agosto. Então nós resolvemos trazer uma reflexão mais voltada para essa temática. E nós vamos estar refletindo sobre quão felizes são os filhos do justo diante de Deus. E a palavra do nosso Deus, ali em Provérbios 20, versículo 7, ela nos diz que o homem justo leva uma vida íntegra. Quão felizes são os seus filhos. E na palavra do nosso Deus nós temos diversas famílias, que nos são apresentadas e que nós só podemos tomar como exemplo de bênçãos e de provações diante do nosso Deus e de como a obediência e a desobediência se reflete na vida dessas famílias e as consequências que são trazidas por ela, tanto pela obediência quanto pela desobediência. E um dos exemplos que nós temos, o primeiro exemplo de família que nós temos, da qual todos nós temos a nossa origem, é a família de Adão e Eva. Nós temos ali aquela figura paterna de Adão, Adão que não teve uma figura humana paterna que ele servisse por exemplo, mas ele teve o maior de todos os pais, que é o nosso Pai Celestial, que esteve ali com ele desde o momento em que ele foi criado pelo nosso Deus e que é o maior exemplo de perfeição. E ainda assim, Adão, ele toma essa decisão de desobedecê-lo, de descumprir os seus mandamentos. E essa decisão de Adão se reflete por toda a nossa vida. Ele sofreu ali, já naquele momento, as consequências da sua desobediência, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, através dele, e as consequências desse pecado recaem também sobre todos nós, recai sobre nós e recairá ainda sobre todos aqueles que vierem após nós, enquanto a humanidade estiver sobre a terra. E Adão, ele experimentou ali também, quando ele foi pai, sobre a vida de Caim e Abel, o reflexo dessa sua desobediência. Sobre seus filhos, ele amargou ali a dor do pecado, quando Caim tira a vida de Abel por inveja. Então nós vemos o quão importante é que nós possamos passar para os nossos filhos esse exemplo de cumprimento dos mandamentos do Senhor, porque as nossas atitudes refletem também sobre a vida dos nossos filhos. Quando nós descumprimos os mandamentos de Deus, nós também estamos lançando sobre a vida dos nossos filhos as consequências desse descumprimento. Nós temos também o exemplo de Noé, e Noé, ele nos passa o exemplo ali no momento em que ele estava vivendo em meio a grande pecado, desobediência, a grande violência que estava tomando conta ali da humanidade. E ainda assim ele é tido por Deus como um homem justo e íntegro. E Deus lhe dá ali a oportunidade de guardar a sua família, de construir a arca e preservar a sua família, receber essa bênção de Deus, de ter a sua família resguardada, preservada pelo Senhor. E ele vai ali, constrói a arca junto com seus filhos, cumpre ali o que lhe foi ordenado por Deus para colher as bênçãos da proteção divina sobre sua família. E esse exemplo nós precisamos tomar sobre nossas vidas, preservar, resguardar as nossas famílias, os nossos filhos diante do nosso Deus. Se nós ensinarmos aos nossos filhos desta forma, os nossos filhos ensinarão aos nossos netos. E as bênçãos de Deus recaem sobre aqueles que são fiéis, que permanecem ali, depositando os seus filhos diante do Senhor, ensinando os caminhos. A palavra de Deus nos diz ali em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E nós temos também um grande exemplo de Abraão, nosso pai da fé. Abraão, que experimentou
a paternidade do seu filho Isaque, promessa do nosso Deus sobre sua vida, já ali na sua velhice, tanto ele quanto Sara, e Deus pede a ele ali aquela prova de fé, de fidelidade, para que ele apresente, né, o seu filho Isaque em sacrifício, no holocausto ali. E Abraão, certamente com toda a dor, né, que qualquer pai experimentaria diante de um pedido desse, mas ele vai e ele cumpre, né? Ele segue ali aquela ordem e ele leva seu filho. E assim como ele foi obediente e fiel, seu filho Isaque também o foi, né? Isaque também honra ali o seu pai, Isaque obedece ao seu pai. Porque Isaque pergunta a ele, né? Pai, onde está o cordeiro? E ele diz, Deus proverá. E Isaque segue ali com ele todo o caminho, leva a lenha, e a lenha é posta ali, e ele é posto sobre a lenha com suas mãos amarradas, atadas, e ele se coloca ali em obediência. Ele poderia se revoltar, ele poderia dizer, não fui eu que prometi, não foi a mim que foi ordenado, eu não irei cumprir. Mas não, ele foi obediente, ele honrou a figura ali do seu pai. E Deus poupa ali a vida de Isaque, né, e abençoa ali a Abraão pela sua fidelidade e faz através dele uma grande nação. Deus transforma no pai da nação judia. Né? E Deus também ali através de Isaque, que antes de ser pai foi um filho, né, respeitoso e fiel ao seu pai, Deus também cumpre ali a profecia, né, através de Rebeca, onde Deus lhe diz que do seu ventre sairiam duas grandes nações também, né, e ela dá luz ali aos gêmeos, Esaú e Jacó, de onde se formam, né, as nações edomitas e israelita, e Jacó, que depois, né, vem a ter os seus filhos que darão origem às 12 tribos, que depois Jacó é batizado por Deus, né, como Israel, passa a ser chamado como Israel. Jacó, ele que no início, né, teve mais confiança, né, no seu intelecto do que no cumprimento da vontade de Deus sobre sua vida, e ele vai ali e rouba a bênção do seu irmão e tem toda uma consequência sobre sua vida, precisa se afastar ali do convívio de sua família. E Jacó também, que nós temos, né, a história de José, onde ele ama mais a José do que aos seus outros filhos, e isso faz com que os outros filhos, diante dessa sua predileção, passem a odiar esse irmão e planejem atentar ali contra a vida de José e acabam vendendo José como escravo. E isso trouxe, né, essa atitude de Jacó, trouxe toda uma consequência. Havia um plano de Deus ali sobre a vida de José. Havia um porquê de tudo aquilo acontecer com a vida de José. Na obediência, Deus trabalha a nossa obediência, ainda que diante da nossa desobediência. Mas a gente pode aprender ali também, com aquela situação ali de Jacó e José, de que Deus nos confia filhos para amarmos igualmente. Nós não temos diante de Deus um filho melhor ou pior do que o outro. Deus nos confia vidas para que nós possamos amá-los de igual forma. E nós devemos ensinar aos nossos filhos a se amarem como irmãos e como seres humanos, e nós devemos dar esse exemplo de amor, de amá-los da mesma forma, sem fazer distinção entre os nossos filhos, de ensinar a eles o caminho da verdade, o caminho do Senhor da mesma forma. Nós temos também como exemplo Moisés, né? Moisés que foi um pai para aquele povo hebreu, né? Quando eles saíram ali do cativeiro no Egito e foram em direção à terra prometida. Moisés, que teve ali 2 filhos, Gerson e Eliezer, mas Moisés ele atuou ali com aquele povo, ensinando com amor a amarem ao Senhor,
como o único Senhor de suas vidas. Amarem a Deus como o único Deus verdadeiro. E Moisés, ele conduziu, né, durante todos aqueles anos ali, aquele povo, com paciência, com amor, com cuidado. Então, nós devemos ter esse cuidado com os nossos filhos, nós devemos ensinar os nossos filhos que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Nós devemos ensinar em amor e com paciência a eles conhecerem a Deus como Deus verdadeiramente o é, e a receberem, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós temos também o exemplo de Davi, né? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Davi, que foi um homem de grandes e muitos pecados, mas também foi um homem que nos ensinou como Deus é capaz de perdoar, né? Como nós podemos ser alcançados pelo perdão de Deus quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, quando existe um arrependimento real e verdadeiro diante de Deus, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós não podemos estar pecando ou ensinando aos nossos filhos que eles podem viver uma vida de pecado e de que isso não trará consequências, porque Davi, ele amargou sérias consequências sobre a sua vida e sobre a vida de seus filhos por conta dos seus pecados. Nós temos Salomão, filho de Davi, que foi um homem que aprendeu ali com seu pai, um exemplo de fé. Ele que se torna um homem de grande fé e conhecido por todos nós pela sua sabedoria, e também veio a ser, né, um dos grandes reis do povo de Israel, um dos melhores reis para o povo de Israel. E Davi, ele nos traz, né, essa lição de vida, essa lição de fé e essa lição de perdão e de como, né, nós podemos sofrer as consequências dos nossos pecados. Nós somos perdoados se verdadeiramente nos arrependermos, mas os pecados acabam trazendo consequências sobre nossas vidas. O perdão de Deus é garantido diante do nosso arrependimento, mas nós precisamos estar cientes de que o pecado, ele traz consequências sobre a vida do ser humano, ele traz consequências sobre as nossas vidas. Então vamos lutar para dar bons exemplos aos nossos filhos, para ensiná-los a procurar caminhar sempre pelo caminho correto, e não tomar os atalhos da vida e acabar amargando as consequências dessas escolhas. Nós temos também na palavra do nosso Deus o exemplo de José, né, o pai adotivo do nosso Senhor Jesus Cristo, um homem que era um homem justo, né, e certamente um homem que andava conforme a vontade de Deus. Do contrário, Deus não teria, né, permitido que fosse ele a ser esse pai adotivo, né, nos padrões que nós temos hoje. Ele não seria esse homem a estar ali cuidando do nosso Senhor, né? José, ele certamente enfrentou, né, momentos de grande luta, de grande aflição para permanecer ali com Maria, né, e para criar o Senhor Jesus. Quando ele recebe ali aquela visita do anjo Gabriel em sonho, que ele diz que Maria estaria grávida e que Jesus era o filho concebido através do Espírito Santo que ela trazia em seu ventre, ele certamente teve ali suas aflições, suas angústias, mas ele permaneceu ali e ele fez o possível, né, para estar passando bons exemplos a Jesus. Certamente ele era tido por Jesus como um bom pai, como um bom exemplo de homem. Ele ensina ali ao Senhor o seu ofício, né, de carpinteiro, e ele muito provavelmente o criou também com amor e com carinho. Então é um exemplo de um pai que não era um pai biológico,
mas que certamente agiu com todo o amor e carinho que um pai deve agir para com um filho. E por último, e o mais importante exemplo de pai que nós podemos ter sobre as nossas vidas é o nosso Pai Celeste, né? O nosso Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, um Pai que teve por nós, que tem por nós, né? Um amor incondicional, um amor tão grande a ponto de dar seu Filho unigênito, como ele nos diz ali, a palavra do nosso Deus em João 3,16, nos deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor tão grande que entregou o seu Filho ali em sacrifício naquela cruz do Calvário por uma humanidade que vivia em pecado, por uma humanidade que vive afastada de Deus. E ainda assim, o Senhor nos proporcionou viver e experimentar esse amor ágape incondicional que nos alcança e que nos permite esse perdão e essa salvação e vida eterna em Cristo Jesus, por meio da graça que é alcançada através da fé. Então, meus irmãos, o maior exemplo que nós podemos ter, o maior exemplo que se reflete sobre nossas vidas, a maior bênção que nós podemos passar para os nossos filhos, o maior exemplo que você pode dar como referência para o seu filho é o amor de Deus sobre nossas vidas, é o amor do Pai Celestial sobre nós. Nenhum pai, certamente, nenhum pai daria ao seu filho em sacrifício pela vida de pessoas que muitas vezes nem sequer o reconhecem como Senhor e Salvador. E ainda assim, Deus, nesse seu propósito de salvação da humanidade, porque Ele sempre desejou que nós estivéssemos na sua presença, que nós caminhássemos em sua presença. E o Senhor, Deus Pai, permite que nós estejamos diante dele através da morte do seu Filho amado Jesus Cristo, que nós alcancemos esse perdão e essa salvação através de Jesus Cristo, através desse sacrifício que foi feito em amor por nós. Então não vamos nos esquecer do que Deus preparou para nós, do sacrifício ao qual Jesus Cristo foi submetido para que esse amor de Deus nos alcançasse e se fizesse presente em nossas vidas. Se nós caminharmos com o nosso Deus, se nós nos colocarmos diante do nosso Deus de forma verdadeira, de forma pura, da forma como Deus espera que nós vivamos, uma vida realmente santa, uma vida onde Deus está no centro de todo o nosso agir, de toda a nossa conduta, nós alcançaremos a vida eterna em Cristo Jesus. E isso é necessário para que nós possamos também ensinar aos nossos filhos esse exemplo. Os nossos filhos, se nós tivermos uma vida digna diante de Deus, eles vão aprender esse bom exemplo. Paulo, ele nos ensina ali em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4, ele nos traz umas orientações que são fundamentais, né, para a vida do cristão, para o lar cristão. E se nós conseguirmos praticar a cada dia isso em nossos lares, nós certamente teremos uma vida cristã digna e pura diante do nosso Deus. Ele nos diz ali na palavra do Senhor, Efésios 6, versículos de 1 a 4, ele nos diz, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então aqui nós temos um resumo, né, de tudo aquilo que nós devemos praticar em nossos lares, de tudo aquilo que nós devemos ensinar aos nossos filhos e de como nós, filhos, devemos agir com os nossos pais. Quando ele nos diz aqui, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, aquele mandamento que nos é trazido ali em Deuteronômio, aquele mandamento que nos é trazido ali na lei, em Êxodo 20, né, no versículo 12, onde ele diz, honra teu pai e a tua mãe,
E ali nós temos o que? Aquela promessa em Deuteronômio de que, honrando o nosso pai e a nossa mãe, serão prolongados os nossos dias de vida e que nós iremos bem em tudo que fizermos aqui nessa terra. Então Deus, Ele nos promete, e o que Deus promete, se nós fizermos a nossa parte, Deus cumpre. Se nós formos fiéis à sua palavra, as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas, porque Deus, Ele não é filho de homem para que minta e nem é homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então, se nós fazemos a vontade de Deus, se nós cumprimos as suas ordenanças, as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. E se nós somos capazes de amar aos nossos filhos, é exatamente porque Deus nos amou primeiro. Deus nos diz ali, né, em 1 João, no capítulo 4, nos versículos 10 e no versículo 19, a palavra de Deus nos diz, né? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E no versículo 19, ele nos diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O Pai Celestial nos amou primeiro e nos ensinou a amar. E assim como Deus nos amou e nos ensinou a amar, nós também devemos amar os nossos filhos e ensiná-los a nos amar. Não devemos provocar a ira dos nossos filhos, mas devemos ensinar a eles o caminho do Senhor com sabedoria. Devemos ensinar os caminhos do Senhor com exemplos vivos. Devemos agir conforme Deus determina para que os nossos filhos aprendam conosco aquilo que o Senhor espera e aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Os nossos filhos vão aprender com os nossos exemplos. Você, pai, pode e deve ensinar a seu filho com os seus exemplos. Você pode ensinar ao seu filho lendo a palavra de Deus para ele todos os dias. Você pode ensinar aos seus filhos participando dos cultos domésticos, fazendo um culto com a sua família, orando ao Senhor. Eu cresci em um lar onde nós tínhamos sempre em nossa casa os cultos domésticos. Era uma prática comum entre nós. E isso nós guardamos, né? Tanto eu como meus irmãos temos a palavra de Deus guardada em nossos corações porque nós tivemos essa experiência. Alguns pais vieram a conhecer o Evangelho já em sua fase adulta ou com seus filhos já em fase adulta e não tiveram essa experiência, né? Não vão poder viver essa experiência, mas isso não significa que você não possa levar também para os seus filhos esse ensinamento da palavra de Deus. Tudo começa a partir do momento em que você toma esse conhecimento do nosso Senhor, a partir do momento em que Deus entra na sua vida, que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em sua vida, você passa a ser transformado, você passa a experimentar a presença de Deus, e aí você pode passar para os seus filhos essa mesma experiência, essa mesma sabedoria, esse conhecimento no Senhor que nos é dado através do Espírito Santo. Então, pratique isso no seu lar, pratique na sua vida, faça com que essas bênçãos de Deus recaiam sobre a vida dos seus filhos, porque não há maior felicidade do que nós termos os nossos filhos diante de Deus. Não há maior felicidade para um pai ou para uma mãe do que ver o seu filho diante de Deus, do que ver o seu filho vivendo a vontade de Deus e ter em sua vida a garantia de vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos buscar em Deus essa sabedoria, vamos buscar em Deus esse conhecimento da sua palavra, para que nós possamos repassar aos nossos filhos essas lições de amor que o nosso Deus tem por nós, essas lições desse Pai Celestial que tanto nos amou a ponto de dar o seu próprio Filho em sacrifício vivo por nossas vidas. Que nós também estejamos dispostos a viver e a nos sacrificar pela obra do Senhor, que nós estejamos dispostos a viver para o nosso Deus e a ensinar os nossos filhos a viver da mesma forma, em amor e em perfeição diante de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que seja um domingo de paz, que tenhamos a oportunidade de estar em família. Eu acredito que alguns talvez não consigam estar hoje com os seus filhos por conta dessas dificuldades, né, dessa pandemia, desse momento que nós temos enfrentado, mas isso não nos impede de estar com os nossos filhos em oração
estar com eles diante de Deus, estar oferecendo as suas vidas a Deus. E nem impede a você, filho, de estar colocando diante de Deus a vida do seu pai, de estar orando e agradecendo a Deus pelo pai que ele colocou em sua vida, que ele confiou para cuidar da sua vida aqui nessa terra. E que nós estejamos sempre gratos a Deus e que possamos estar sempre honrando e respeitando os nossos pais, amando os nossos pais, servindo de exemplo para os nossos filhos, sendo bons filhos para que os nossos filhos também sejam em nossas vidas. E eu gostaria de encerrar fazendo uma oração com os irmãos em agradecimento, né, à vida dos nossos pais. Agradeço a Deus imensamente pela vida do meu pai. Eu tive esse prazer, essa oportunidade, né, de ter o meu pai presente durante toda a trajetória da minha vida. O meu pai, que apesar de ter tido uma vida, né, de certa forma sofrida com relação à sua experiência com o seu pai, mas um pai que me ensinou, né, pois eu nunca vi o meu pai maldizer, praguejar, o seu pai, e isso ele me ensinou, e isso eu repasso ao meu filho, porque o que os nossos pais nos ensinam é o que nós somos capazes de viver e de ensinar aos nossos filhos. E eu gostaria muito de agradecer a Deus pela vida dele, e agradeço a Deus também pela vida dos irmãos que são pais, e que Deus nos dê essa sabedoria de estarmos sempre na presença dele. Então vamos orar, encerrar essa reflexão, e que Deus esteja conosco durante todo o nosso domingo, durante todo o nosso culto, durante a nossa semana, e abençoando e guardando as nossas famílias. Oremos, irmãos. Pai de amor, Deus de infinita graça, de bondade e de misericórdia, Senhor, te agradecemos por mais um domingo que estamos na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por mais um momento em que estamos desfrutando da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Senhor, te agradecemos pela vida de cada pai, ó Deus, que está ouvindo a Tua palavra, de cada pai, ó Deus, dos Teus filhos que estão hoje, ó Deus, em agradecimento a Ti pelas suas vidas. Ó Senhor, derrama sobre nossas famílias a Tua proteção, derrama sobre nós o Teu amor, nos ensina, ó Deus, a caminhar em sabedoria diante de Ti e a ensinarmos os nossos filhos os Teus caminhos, ó Pai, para que eles cresçam e até mesmo quando envelhecerem não se desviem dele. Vem estar conosco sempre, ó Pai, vem nos abençoar, vem nos encher com Teu Divino Espírito Santo. Ó Senhor, toma as nossas vidas, nos ensina, ó Pai, os Teus propósitos, os Teus caminhos. Vem nos abençoar, vem nos guardar. Visita cada filho Teu, cada lar, ó Deus. Vem ser com a Tua igreja sobre a face da terra. Vem estar conosco, ó Pai, assim como Tu nos prometeste em Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, razão pela qual não somos consumidos. Toma as nossas vidas. Vem estar sempre, ó Pai, conosco, vem estar sempre nos orientando. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus esteja conosco, irmãos. Um bom domingo.